A guerra comercial que Donald Trump começou com a China pode custar caro para o seu país. A China já adotou medidas para interromper a exportação de metais raros usados na indústria armamentista e eletrônica. E o Trump respondeu cobrando a Ucrânia por mais metais em troco de apoio na guerra. Caraca, meteram a Ucrânia no meio, mano. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sobrou para a Ucrânia. Sobrou para a Ucrânia. A gente estava falando em outro corte, Ana, sobre como o Trump tinha ameaçado colocar taxa de 10% sobre todos os produtos chineses e que a China tinha rebatido aí taxando os produtos estadunidenses também e abrindo investigações contra empresas estadunidenses como Google, Calvin Klein, Illumina e tal. Acontece que a China teve uma terceira ação para rebater os Estados Unidos, que foi colocar mais controle sobre os metais de terra rara, né? Que são vários tipos de metais que são chamados assim justamente porque tem muito pouco desses metais no solo. Então você tem que processar assim, quantidades absurdas de solo para conseguir tirar quantidades mínimas de metais. É aquele monte de metal que normalmente ninguém nem sabe o nome, vê na tabela periódica e acha que nem existe de verdade, tipo tungstênio, molibdênio, telúrio, bismuto, índio, esse tipo de metal, que apesar de que a gente nem sabe para que diabo serve essas coisas, elas têm usos bem importantes, tanto na indústria militar, quanto na indústria automotiva, quanto na indústria de eletrônicos. Então, só para citar alguns exemplos, tungstênio é muito utilizado para fazer munição para armas. O índio, muito usado para fazer tela touchscreen de celular, tablet. Antimônio, usado para fazer placas de computadores, sabe? Então, tem usos aí muito importantes e por isso eles são muito valiosos. Acontece que a China falou, ok, a gente controla a maior parte desses metais. Não vamos mais mandar para os Estados Unidos. Imagina a cara do Trump. Vamos lá. Eu tô imaginando a cara dele, desculpa. Estamos aqui no O Globo. China restringe exportações para os Estados Unidos de minerais estratégicos para eletrônicos, aviação e defesa. O país responde por 80% da produção global de tungstênio e bismuto. Imagina o complexo industrial militar dos Estados Unidos, que basicamente manda no país, lendo que 80% da produção global do metal utilizado para fazer munição tá sendo cortado. Que legal! Vamos pegar aqui, ó. A China produz cerca de 80% do tungstênio do bismuto mundial e também é o principal fornecedor dos outros metais. Sua resposta sugere que adotará uma abordagem mais calibrada ao lidar com Washington, mirando materiais com aplicações militares e buscando maximizar seu impacto ao focar em commodities nas quais tem maior influência. Um anúncio recente é surpreendente, disse Lucas Adrians, analista de pesquisa de consultoria Project Blue. A indústria mais propensa a ser afetada inclui o setor de defesa, onde o tungstênio é um material crucial para a fabricação de munições. A gente pode descer mais um pouquinho e ver aqui, ó. O tungstênio também é utilizado na indústria automotiva em peças de motor e em contrapesos no setor aeroespacial, de acordo com a Project Blue. O fio de tungstênio é empregado no corte de lingotes de silício em wafers para semicondutores e painéis solares. E a demanda por esse material aumentou nos últimos anos. Gente, atinge automotivo, aeroespacial, militar. Os Estados Unidos está ferrado se a China resolve começar a realmente controlar o tungstênio. Há fontes alternativas de tungstênio sendo desenvolvidas fora da China, incluindo na Austrália, Espanha e Coreia do Sul, mas pode levar tempo para que volumes significativos sejam adicionados ao mercado global. Isso é uma coisa importante. Volta e meia dizem, não, mas tem naquele outro lugar. Tá, tem naquele outro lugar, mas até você começar a minerar, até você desenvolver as tecnologias para conseguir refinar isso, etc., não é assim de uma hora para outra, gente.
E ainda mais quando a gente está falando, por exemplo, da questão da mineração, que é super regulada em vários países, que os países não querem, muitas vezes não querem ter mineração no seu território justamente por causa do impacto social e ambiental que costuma ter. As preocupações com o controle de Pequim sobre minerais críticos cresceram significativamente desde que o país colocou o galho e o germânio sob supervisão governamental mais rígida em 2023 e adicionou o antimônio à sua lista de restrições no ano passado. Isso resultou no aumento dos preços desses 3 materiais de nicho, porém essenciais. Gente, eu já falei e vou repetir. Você pode nunca ter ouvido falar desses metais na vida, mas você com certeza usa e eles são muito valiosos e são essenciais para a vida contemporânea, para a tecnologia contemporânea. Enfim, Ana. Tá, mas então a gente vê isso aí. Ok, então a China está controlando os metais de terra rara e com isso Trump está numa enrascada. Como é que o Trump tentou pensar? Como é que eu resolvo isso, hein? Já sei. Vou ameaçar a Ucrânia. Quem não pensa nisso num momento de dificuldade? Já sei, vou ameaçar a Ucrânia, vai lá. Trump exige metais e terras raras de Kiev e em troca de ajuda. Republicano diz que a medida é uma segurança para o país. Chanceler alemão Olaf Scholz afirma que a exigência é egoísta. Tá aí no Poder 360. Vamos descer um pouquinho. Aqui as falas do Trump. Estamos dizendo à Ucrânia que ela possui terras raras muito valiosas, afirmou Trump. Queremos fazer um acordo com a Ucrânia, no qual ela garantirá o que lhes daremos com suas terras raras e outras coisas. O republicano disse desejar a equalização da Ucrânia para o apoio de cerca de 300 bilhões de dólares de Washington. O presidente dos Estados Unidos afirmou ainda que quer acabar com essa guerra ridícula e assegurar as terras raras da Ucrânia. Quero ter segurança das terras raras, afirmou Trump. Estamos investindo centenas de bilhões de dólares. Eles têm ótimas terras raras. Eu quero garantir a segurança delas. Eles estão dispostos a fazer isso. Fizemos muito progressos na Rússia e na Ucrânia. Vamos ver o que acontece. Vamos acabar com essa guerra ridícula. Chanceler Olaf Scholz criticou a exigência de Trump, dizendo que seria muito egoísta, muito egocêntrico. Após reunião com outros líderes da União Europeia em Bruxelas, Scholz argumentou que esses recursos seriam melhor empregados na reconstrução do país pós-guerra. Volodymyr Zelensky disse à Associated Press em janeiro que quaisquer negociações entre os Estados Unidos e a Rússia, sem a participação do seu país, seriam inaceitáveis. Eles podem ter suas próprias relações, mas falar sobre a Ucrânia sem nós é perigoso para todos, afirmou Zelensky. Ou seja, o Trump ignorou completamente a União Europeia, ignorou completamente o governo da Ucrânia, diz a gente vai acabar com a guerra e vai botar dinheiro para eles darem a terra deles para eles e foda-se a reconstrução do país. Mano, ele consegue fazer bullying até com os amigos. Sabe? É incrível. É incrível. Ele basicamente, assim, tipo, tá negociando um acordo de paz sem incluir um dos países que tá em guerra. Tá dizendo que a gente vai botar dinheiro pra eles darem a terra pra gente sem pensar no que o país quer. Ignorando completamente a União Europeia. Falando, vou meter se a gente precisa dessa terra, eles vão dar essa terra, acabou. É capaz esse Zelensky falar que não vão dar essa terra e ele querer anexar a Ucrânia e dizer que é o 52º estado. Porque o 51º já é o Canadá, tá, gente? Ah, tá. Ai, maravilha! Não, é isso. O cara tá no modo bully tão forte, assim, tão radical, que ele tá indo pra cima de todo mundo e tá conseguindo se indispor. Bom, com quem ele já tinha em disposição, ele tá levando uma invertida. Levou invertida ali da China, levou, né, invertida de todo mundo. Mas também está conseguindo levar invertida de países que estariam do lado dele, né? Que estariam dispostos a ser aliados. Por quê? Porque ele tá nessa fixação de parecer assim o grande reizinho da rua, sabe? É tunda atrás de tunda. Tem razão, Café e Tinta. E o Trump tem amigo? Não, o Trump não tem amigos. Ele tem ativos, ele tem coisas que ele usa. Mas, né, aliados políticos ali, ele tá conseguindo perder os próprios aliados políticos. Quando ele chega e fala, não, esse recurso que vocês têm aí, eu vou meter a mão, tá, Ucrânia? Sabe? Não, cara, não, né?
Agora, a Tatiana aqui no chat também tem uma percepção que sirva de incentivo para o resto do mundo. Não quer, tem quem queira. Né? Que é um bom conselho para a vida, assim, né? Os Estados Unidos estão muito agindo, os Estados Unidos sob Trump, né? Estão agindo muito sob essa impressão, claro, sedimentada aí ao longo de anos de dominância no mundo, de que todo mundo vai se curvar às suas vontades, todo mundo vai fazer o que eles querem, todo mundo vai ter medo deles, e eles podem simplesmente se impor. O que eles não perceberam é que o mundo mudou, né? Faltou aí leitura do ambiente para traduzir a expressão deles. Faltou ler o ambiente e entender que eles não são mais essa cocada preta toda. Vai ser um duro choque. Ao contrário? Ao contrário. Eles estão vendo que não são mais... não estão mais nessa posição e estão desesperadamente tentando mantê-la. Mas assim... O Trump, ele basicamente... E como que ele está fazendo isso? Basicamente assumindo que todos os outros sempre deixaram nas entrelinhas. Os outros eles sempre foram uma potência imperial, mas sempre mantendo a postura de não, nós estamos levando a democracia. Estamos levando a democracia. O Trump basicamente está vendo, gente, não adianta mais a gente ficar fazendo teatrinho. Se a gente quer continuar sendo a potência imperial, a gente vai ter que se assumir como uma potência imperial. Mas enfim, essa é só uma leitura, não quer dizer que seja a leitura correta. Não, mas tem razão. Eu diria que parte disso é desespero e parte é a inabilidade completa do Trump de lidar com metáforas e linguagem mais, sabe, delicada. Assim, ele não sabe, só sabe falar as coisas diretamente. É isso que faz, né? Então ele é incapaz sequer de manter o teatrinho discursivo, assim. Mas concordo com você também, Sofia. Tem um componente muito forte aí de pânico, desespero e, enfim... Eu ia falar uma expressão, mas eu vou guardar para o show do intervalo. Deixa para lá. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Vamos lá, recadinho. Mas antes, vamos desligar a nossa trilha. Vou para um recadinho do nosso Clube do Fim. Bora! Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar esse momento para convidar você a conhecer o nosso novo quadro que chama Telescópio, onde a gente vai olhar para alguns assuntos da atualidade com um pouquinho mais de profundidade, tempo e calma. O nosso primeiro assunto, que não combina muito bem com a calma, é falar sobre Jair Bolsonaro, sua família e os Estados Unidos, esse mesmo que estão se afundando aí diante do mundo. Ótimos amigos para a família Bolsonaro, hein? Vamos falar de todas as vezes em que os caminhos dessas forças mundiais. Não, a família Bolsonaro não é uma força mundial, mas tudo bem. Os caminhos deles se cruzaram aí, quantas vezes os Bolsonaros se deram bem nessa relação e quantas vezes eles se deram muito mal e ficaram ali na posição de cachorro vira-lata, qual eles mesmos se põem. Vamos saber mais sobre isso no nosso Telescópio, estreia amanhã, quarta-feira, e quem é membro do nosso Clube do Fim já tem acesso antecipado a esse e vários outros dos nossos vídeos. Fica aí a dica. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá!